Olha aqui, 1 João, capítulo 4. Ele fala sobre isso ao longo de toda essa primeira carta. Mas vamos ler o capítulo 4. Ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos. Coloque à prova o espírito, se procedem ou não de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha para mim. Sabe quem está incitando o ódio entre os irmãos? São os falsos profetas. Porque o povo não tem discernimento. O povo acessa Google, internet, YouTube, e todo mundo que aparece lá vestido de preto, com barba grande, é do Espírito Santo, está falando pela boca de Deus, né? O cara fala 1, 2, 3 palavras em hebraico, você já fica, uau, vamos ver o que Deus tem para mim com esse sujeito. E aí fica ouvindo esses falsos profetas. O João fala, prove os espíritos, coloque-os à prova. Como? Nisto conheceis o Espírito de Deus, se o cara está falando pelo Espírito de Deus ou não. Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Deus. Com isso aí eu já tirei 3/4. 3/4 dos malucos que eu vejo na internet já tomaram bomba nisso aí. Que veste de preto, tem barba grande. Isso aqui já jogou por terra 3/4 deles. Mais da metade. Porque não atestam que Yeshua é o Messias. Não atestam que Yeshua veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia. Não atestam isso. Ficam embromando você aí com lendas judaicas, com não sei o quê, mas discernir mesmo no Espírito é o que você tem que fazer. Está aqui, ó. Nisto vão conhecer se está falando pelo Espírito ou não. Se confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne, é de Deus o Espírito. E todo espírito que não confessa Yeshua, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anti-Mashiach, do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eu falo com você, já está no mundo esse espírito anti-Mashiach. Nesses falsos judeus ex-evangélicos, que negam a fé, negam a salvação, crucificam Yeshua pela uma segunda vez, agem espalhando contenda na igreja de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e tens vencido os falsos profetas, amém? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, é verdade. Por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros. Eu nunca vi nenhum falso profeta desse dando uma palavra desse jeito. Vamos amar uns aos outros, vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos cuidar mais do outro. Nunca vi. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e o que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Princípios básicos da fé. Deus não amou você e não enviou o seu próprio Filho para expiação dos seus pecados. O mínimo que você pode fazer é se esforçar para amar os outros também. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha isso. Então o amor de Deus em você tem que ser o quê? Tem que crescer, tem que ser desenvolvido. Mateus, eu não consigo amar fulano. Tem que desenvolver. O amor de Deus não é uma coisa estática. Bum, recebi o amor de Deus. Não, ele tem que ser o quê? Desenvolvido. Ele é dinâmico. Nisto conhecemos que permaneçamos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Yeshua é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Preste atenção numa coisa.
A pessoa confessou Yeshua, a pessoa teve uma experiência de novo nascimento verdadeira, a pessoa mudou de vida, a pessoa entregou sua vida a Deus. Amém. Ela não é obrigada a entender de tudo. Ela não é obrigada a saber de tudo. Ela não é obrigada a conhecer todas as raízes da fé. Ela não é obrigada a saber hebraico. Ela nasceu de novo. Ela foi feita nova criatura. Ame-a, instrua-a em amor. Suporte-a, ajude-a. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós, versos 17, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, aqui é irmão, não é o ímpio. Se alguém diz amar a Deus, mas odeia o irmão, o sujeito é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, quem ele está vendo, como é que pode amar a Deus a quem ele não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Em Levítico, o Eterno fala, amar o próximo como a você mesmo. Yeshua repete esse mandamento, João repete esse mandamento aqui, que recebemos da parte dele. Pessoal, vamos evitar as calamidades sobre as nossas vidas. Vamos evitar o juízo de Deus sobre nós. Vamos abandonar as práticas iníquas, vamos abandonar o pecado, vamos parar de oprimir o pobre, vamos parar de fazer mal ao inocente. Como? Desenvolvendo em você o amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu o exemplo. Deus, o nosso Pai eterno, nos deu esse exemplo. Ele nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho, o qual também nos amou e por nós se entregou. E em cópia, em emulação a esse amor, você também deve se esforçar, não é uma coisa tão natural assim. Você deve buscar o amor de Deus em você. Amar ao próximo não é tão fácil como você pensa, principalmente se o próximo tem alguns defeitos. Principalmente se o próximo não dá muito certo com a sua personalidade. Principalmente se você tem medo desse próximo. Se ele te ameaça em alguma área. Por isso que esse amor de Deus é algo que vem dele. É um amor sobrenatural. E você tem a capacidade nele para desenvolver e fazer esse amor crescer. E quer amor de Deus? Dê amor ao próximo. Quer misericórdia de Deus? Quer misericórdia de Deus? Porque você peca. Eu peco. Você peca. Quer misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Quer perdão de Deus? Perdoe. Esse é o princípio maior da Bíblia. Dê aquilo que você precisa. Quer perdão? Dê perdão. Quer amor? Dê amor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Essa é a chave, esse é o segredo.